Meus amados irmãos, convido os irmãos a abrir as suas Bíblias, carta de Tiago, capítulo 4. Lemos a palavra de Deus. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejai. Vivei a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Adúlteros, ou não estáis cientes que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela com ciúmes por seus? Todavia, Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tende a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai, abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. Queridos, Tiago escreve essa carta por volta do ano de 49, 50 depois de Cristo. E no capítulo 1, no versículo 1 e 2, ele escreve, segundo ele, para as 12 tribos dispersas. E ele tinha em mente um objetivo, um propósito em escrever esta carta. Tiago tinha o propósito, no mínimo 3 propósitos, quando ele escreveu essa carta, para alcançar os seus leitores. O primeiro propósito era condenar as más obras que estavam acontecendo no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Podemos ler, e aqui eu quero convidá-los a deixar a Bíblia aberta para nós folhearmos um pouco a palavra de Deus. Olha o que diz Tiago 3, 14 a 16. Tiago 3, 14 a 16. Quando Tiago escreveu essa carta, um dos objetivos deles era esse: condenar as más obras que estavam acontecendo no meio da igreja. No entanto, se as brigas em vosso coração, se há brigas em vosso coração, inveja, amargura, ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Portanto, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas é demoníaca. Pois onde existe a inveja, a rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitude maléficas. Havia no meio da igreja, daquelas igrejas, por assim dizer, aonde estava chegando esta carta, Tiago sabia o que estava acontecendo. Todas as coisas absurdas que a gente acabou de ler, estava ali acontecendo. Outro objetivo, ou propósito da carta de Tiago, era
identificar que alguns irmãos estavam omitindo em fazer as boas obras. Sabiam que eram para fazer, mas não faziam. Para isso lemos capítulo 4, versículo 17, diz: refleti sobre isso, pois quem sabe que deve de fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tinha irmãos no meio da igreja que conheciam as escrituras, sabiam o que deveriam de fazer, mas não faziam. E Tiago diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Outro propósito de Tiago, quando escreveu essa carta, era justamente recuperar, trazer de volta esses irmãos que por algum desses motivos tinham se desviado dos caminhos de Deus. Tiago capítulo 5, versículo 19 diz: queridos irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém os reconduzir a ela, lembrai-vos disso. Quem ajuda um pecador a se arrepender do seu mau caminho salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Então, quando Tiago escreveu esta carta, ele tinha no mínimo esses três propósitos objetivos: corrigir, condenar os pecados que havia no meio da igreja, identificar que no meio da igreja haviam pessoas que sabiam fazer o bem, mas não faziam, e por isso estavam em pecado. E por último, era de alguma forma, através desta carta, convencer alguns irmãos a retornar ao caminho da verdade. E convencendo alguns irmãos lá, com esta carta, esses irmãos convencidos do seu pecado, e agora então arrependidos, podiam buscar outros irmãos que andavam desgarrados. Então Tiago tinha esse propósito em mente. E nós vamos meditar por alguns instantes sobre esses 10 versículos que lemos. O primeiro grupo de versículos vamos meditar é do versículo 1 ao versículo 4, que é as obras da concupiscência, as obras da carne, o desejo demasiadamente da carne. A gente lendo isso aqui, irmãos, a gente parece que não consegue acreditar que isso estaria acontecendo dentro de uma igreja evangélica, dentro de uma igreja cristã. Parece que esse texto foi escrito para os mundanos, para as pessoas que não conhecem a Deus. Mas infelizmente, irmãos, Tiago, segundo os estudiosos, não é bater martelo, mas segundo os estudiosos, esse Tiago era um irmão de Jesus, um dos líderes da igreja de Jerusalém. Ele escreveu para os irmãos crentes. Tudo isto estava acontecendo dentro da igreja. Pois bem, ele diz que havia batalhas dentro da comunidade, da igreja. Tiago, segundo Tiago, são os desejos internos das pessoas, os desejos internos das pessoas que determinam os seus atos. Pois bem, vamos ler a palavra no capítulo 1 de Tiago, no versículo 13 ao 15, ele diz: entretanto, ninguém a ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este
iludido e arrastado. Versículo 15: em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Então, segundo Tiago, os desejos internos, os desejos que habitam em nós, vão determinar os meus atos. O que me guia no meu interior é exatamente o que vai refletir nos meus atos exteriores. Quem sabe foi o que Jesus quis dizer: a boca fala o que o coração está cheio. Eu coloco para fora, eu externizo aquilo, mas o que está lá no meu interior. E Tiago sabia muito bem disso, dizendo: vocês não podem acusar a Deus, que Deus está tentando vocês. Vocês devem de ficar muito cientes que é pelos maus desejos de vocês que vocês acabam pecando. E ali ele faz uma alusão, a uma gestação, Podemos ver claramente que ele faz alusão a uma gestação. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. O pecado, após ter sido consumado, gera a morte. É uma gestação. É algo que vem nascendo dentro de nós, nascendo dentro de nós, nascendo dentro de nós. Quando geramos o pecado, e o pecado, consequentemente, gera a morte. É exatamente, queridos, como nós podemos ver, Tiago aponta que os problemas que havia no meio da comunidade, isto é, o que havia no meio da comunidade? Batalhas e desentendimentos. Batalhas entre eles e desentendimento, vinham senão das paixões que guerravam dentro deles. Qual era a origem dessas batalhas? Qual era a origem dos desentendimentos entre aquela comunidade de cristãos? Ora, o texto diz: de onde? Senão das paixões que guerreiam dentro de vós? A alma deles, o interior deles, estavam totalmente contaminados. Então, por isso, podemos ver que as paixões, isto é, os prazeres, os sentimentos ruins que existem dentro de nós, é o que nos leva às batalhas e desentendimentos dentro do corpo de Cristo. Como estão os nossos sentimentos? Quando nós vimos, amados, batalhas e desentendimentos no meio da igreja, não é Deus trabalhando no meio da igreja, é dentro de nós há batalhas dos desejos ruins, pelos prazeres do mundo. E o texto diz claramente que é dentro de nós que está essas batalhas, é dentro de nós, é os nossos desejos, é o que eu quero, é o mal que eu estou alimentando dentro de mim, gera batalhas e de desentendimentos no meio da igreja. Quantas vezes nós já vimos desentendimentos sérios no meio do povo de Deus? Quantos desentendimentos que existem no meio da igreja do Senhor? Quantas e quantas? Se tivermos o poder de examinar a mente e o coração dessas pessoas, nós vamos ver que dentro dos seus corações há batalhas, há intrigas, há desentendimentos. E isso gera o que, amados? Segundo o próprio apóstolo, o próprio Tiago, gera a morte no meio da igreja. Gera a morte no meio do povo de Deus.
Como nós já lemos aqui em Tiago 3, 14 a 16, que ele diz que o coração cheio de intrigas, de inveja, de amargura, de ambição egoísta, diz o versículo 16, onde existe inveja, rivalidade, aí a confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Como isso pode acontecer no meio da igreja, irmãos? Estava acontecendo. Tiago não estava lunático, Tiago não estava maluco. Ele sabia do que estava acontecendo. Parece que esta palavra, irmãos, nessa noite, é tão sem sentido talvez para as nossas vidas. Parece tão sem sentido, mas faz sentido. Porque o melhor remédio, amados, é a prevenção. O melhor remédio é a prevenção. Eu e você não estamos isentos de pecados, de invejas, ou de nós sermos invejosos. Nós não estamos isentos de ser alvo de fofocas e contendas. Nós não estamos isentos de fazer fofocas e contendas. E precisamos saber, queridos, que isto não provém de Deus. Isto não provém do Senhor. Olha o que diz o versículo 2, queridos: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais, viveis a brigar e a promover contendas. Jesus amado, queridos, o que era isto? Uma das brigas aqui era justamente dos ricos e dos pobres. Se nós lemos o capítulo 5, nós vamos ver que ali Tiago começa a repreender, chamar a atenção dos ricos, aqueles que tinham condições financeiras. Aqui nos dá bem a entender que ele está falando daquelas pessoas que não tinham, e que cobiçavam, e que faziam de tudo para obter, que mentiam, que brigavam, que invejavam, para ter aquilo que não tinham condições de ter. Mas a nossa dignidade não está no ter, mas está no ser um cristão, ser uma pessoa boa. Mas aqueles irmãos queriam porque queriam, e faziam de tudo, brigavam e promoviam desavenças, contendas no meio da igreja, por invejas, intrigas. O texto diz mateis. Segundo os teólogos, alguns acham que esse mateis era literalmente matar, mas outros dizem que era só uma maneira de se referir de as pessoas se odiarem umas às outras. Mas como for, odiar ou matar não vai muito. O que importa é que no seio daquela igreja haviam pessoas dominadas pela concupiscência da carne, dominadas pelos prazeres do mundo, e aonde Tiago evidencia tudo aquilo. No finalzinho do versículo 2 ele diz: todavia nada conquisteis, porque não pedis. Tiago evidencia tudo aquilo que poderia ser evitado se eles simplesmente pedissem a Deus que suprissem as suas necessidades. Era orar, era buscar a Deus. Todavia não conquistais, porque não pedis. Não ora, não pede, não busca. E Tiago diz que além de pedir o que era necessário para a sua vida, eles tinham que pedir também sabedoria.
sabedoria dos céus. Veja comigo Tiago 1:5, o que diz: se alguém de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que todos concede liberalmente com grande alegria. Sabedoria, e nos versículos anteriores ele está falando daqueles irmãos que estão passando por provações, por lutas, enfim, por todo tipo de dificuldade. Eles deveriam de pedir sabedoria a Deus, que pode dar e dá liberalmente a todos com alegria. O que Tiago está dizendo é o seguinte: que melhor muitas vezes ter o problema, a tentação solucionada, é ter a sabedoria de Deus para solucionar o problema. Não ter o problema solucionado, mas ser um agente de solucionar o problema. Era exatamente o que Tiago estava dizendo no capítulo 1, versículo 5. Peçam a Deus sabedoria. Quantos irmãos a gente vê descabelando, apavorados, às vezes não é nada, e o irmão fica apavorado devido ao problema. Eu me lembro um dia que eu escutei uma mensagem do pastor Paulo Duarte. Eu acho que os irmãos já viram, porque é bem conhecida, bem antiga até a pregação dele, que ele disse que um dia estava numa igreja pregando lá, pregou, terminou o culto, a irmã líder do círculo de oração veio falar com ele: pastor, ora por mim. O que está acontecendo, irmã? Não, eu estou numa luta, eu estou quase me desviando, eu estou numa luta tremenda, pastor. E ele disse que ficou apreensivo, aquele jeitão engraçado dele, ficou apreensivo para saber que luta que era. E ele disse: que luta, irmã? Do lado da minha casa tem uma galinha que faz muito barulho e eu não consigo dormir de tarde, tirar meu soninho da tarde, e eu estou numa luta, pastor. Esse negócio está... Ele disse: irmã, vá para casa, porque eu não vou orar por ti, querida. Vai achar o que fazer. Então, tendo eu como se fosse verdade, e eu já vi coisas não iguais a essa, mas semelhantes, que as pessoas estão passando por uma situação, em vez de... porque não tem sabedoria, e não tem sabedoria porque não pedem a Deus sabedoria para passar pelos momentos difíceis da vida, e que às vezes não é tão difícil assim. Às vezes a luta não é tanto isso, é nós que fizemos das provações e lutas que passamos tão grandes. E era exatamente o que acontecia com esses irmãos, e Tiago dizendo: vocês passam por tudo isso, vocês fazem essa miséria no meio do povo de Deus, vocês aprontam de tudo, mas o que é certo fazer vocês não fazem, vocês não pedem a Deus, vocês não oram a Deus, pedindo sabedoria do alto, para lidar com os problemas, para lidar com as dificuldades, para lidar com as provações que nós passamos. Todo crente passa, todo homem, toda mulher passa. Mas esses irmãos estavam literalmente destruídos, e essa sabedoria que Tiago está falando aqui, quando nós pedimos sabedoria, essa sabedoria nos conduz à vontade de Deus. A sabedoria que Deus nos dá, para nós então olharmos com os olhos de Deus para os problemas, e assim buscarmos a solução, e assim buscarmos a resolução do problema, nos conduz a Deus, irmãos, nos conduz ao Senhor. Mas ao invés disso, aqueles irmãos, em vez de buscar a sabedoria dos céus para resolver os problemas, e com isso iam conduzir eles mais perto de Deus, o que eles faziam? Eles pediam. Versículo
3, né? Versículo 3, diz o texto que eles pediam e pediam com a motivação errada. Pediam com a motivação errada, a intenção era errada. Eles pediam, diz o texto, para esbanjar em vossos prazeres, para esbanjar nos seus próprios prazeres, para satisfazer os seus desejos. Amados, Deus não é um Deus que está lá nos céus, atentos para realizar todos os nossos desejos, principalmente os desejos pecaminosos que existem dentro de nós. Era exatamente o que estava acontecendo aqui. As pessoas se invejavam uns aos outros. Aquele que era pobre invejava o carro do rico, o que era pobre invejava a casa do rico, o que era pobre invejava os bens dos ricos, e brigavam entre si, contenda entre si, era aquela luta, aquele problema todo. E quando um miserável, um crente daqueles ia orar, ainda pedia com a intenção, a motivação, a intenção errada, queriam só para se vangloriar, para mostrar para os demais que eles tinham. Era isso que o texto nos dá um entendimento. Eu conheci um homem, pastor na época, que o meu irmão comprou uma geladeira novinha, isso há anos atrás, aqueles tempos de geladeira brancona assim, que tinha um freezer grande em cima. E ele foi lá na casa do meu irmão, e eu estava lá. Ele botou os ovos, ficou assim, os ovos na geladeira. Pois é, Jefferson, tu comprou? Comprei, coisa e tal, assim. Irmão, uma semana depois ele comprou uma igual, e a gente, contando assim, parece, mas eu que conheço a pessoa, eu sei qual foi a motivação do seu coração: a inveja, o ter aquilo que o outro tem. Motivação errada. É errado ter isso? Não é errado, mas a motivação que me levou a ter tal coisa se torna pecado. Nós achamos, esses crentes, e às vezes, muitas vezes nós achamos que Deus está lá no seu alto, subindo no trono, pronto para ouvir as nossas orações, para atender os nossos desejos. E às vezes os nossos desejos têm motivação errada, que desagrada a Deus. Pessoas que pedem com a motivação errada, agem com a motivação errada. Nós não podemos agir desta maneira. Nós não podemos agir desta maneira, orar com motivação errada, agir com motivação errada. Vou estudar mais a Bíblia porque aquele irmão, aquela irmã sabe bastante e eu quero passar dela. Eu quero fazer mais do que o fulano de tal irá me olhar e irá me elogiar. Eu vou tocar melhor que o ciclano porque eu quero o lugar dele no grupo. Eu quero cantar melhor que a fulana porque eu vou ser bem vista na igreja e eu vou receber tapinha nas costas. Isto, irmãos, é o que mais tem no meio da igreja. Sei de histórias de homens dando rasteira no outro dirigente para ele sair e ele ficar no lugar do dirigente. Isso é por água. Isso é por água. Pastores tentando derrubar um outro pastor para ficar no seu lugar, para aparecer, para dizer que tem uma igreja, para dizer que é o líder principal. Motivação errada, contenda, ira, e Tiago vai dizer que tudo isto são atitudes maléficas, não são de Deus. Tiago usa um termo pesado aqui, o versículo 4, ele diz adúlteros. Em outras versões diz adúlteros e adúlteras. Ele usa um termo bem pejorativo.
Mas a intenção do Tiago era exatamente identificar aqueles irmãos que eram desleais e infiéis. Ele usou esse termo pesado, adúlteros, ou seja, desleais, infiéis. Ele queria enfatizar o grave erro daqueles irmãos que diziam seguir a Deus, que diziam ter um relacionamento dia a dia com Deus, mas que na verdade amavam o mundo e tudo que ele poderia dar. É o que o texto diz. Veja só: ou não sabeis, ou não estáis cientes que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Os irmãos entendem? Esses eram crentes. Essas pessoas se diziam seguidores de Deus. Essas pessoas diziam que tinham um relacionamento com Deus, mas na verdade não tinham. Eram adúlteros, eram desleais, eram infiéis. E aqui, amado, lá no original, essas palavras no original têm um peso muito grande. Era como se fosse assim, ó, um pai xingando um filho. Mas não xingando o filhinho, não, um pai xingando duramente um filho. Era o que Tiago estava fazendo. Adúlteros. Ele estava dizendo, meus amados, adúlteros. Não, ele estava falando forte, com voz ativa. Vocês são adúlteros, vocês são infiéis, vocês são desleais, vocês não estão cientes, vocês não têm consciência de que não se pode ser amigo do mundo e amigo de Deus. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Aquelas pessoas amavam mais o mundo e aquilo que o mundo poderia dar. Entretanto, amar o mundo e ser amigo de Deus é simplesmente impossível. Gravamos isso na nossa memória, amados. Nós ser amigo do mundo, e o mundo aqui é o sistema mundano. O mundo aqui é o pecado, é a cobiça, é a inveja, é todos esses males que nós podemos ler no capítulo 3, versículo 14 ao versículo 16. Tudo aquilo ali é mundo. E as pessoas que praticam, os crentes que praticam isso, não estou falando das pessoas lá de fora, estou falando de nós cristãos que praticamos essas coisas. Nós somos adúlteros. As pessoas que praticam tal coisa são adúlteras, são infiéis, estão enganando a si mesmo. É impossível ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Simplesmente impossível. A parte B do versículo diz: ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Não tem como associar, irmãos. Não tem como associar. Não tem como associar. Aleluia. Eu, por algum tempo na minha vida, eu tentei associar essas coisas. Por algum tempo na minha vida, eu tentei associar ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Eu sou uma pessoa, amados, que eu sou meio, como é que eu vou dizer para os irmãos, meio na contramão das coisas. Pastor diz que não gosta de falar dos seus erros. Eu falo dos meus erros. Eu já vivi isto aqui. Por isso que a gente prega com um pouco mais de autoridade, porque eu vivi isso aqui. E eu era cristão, ou me achava um cristão. Eu já era obreiro na igreja e vivia isso.
Eu já era presbítero da igreja e vivia nessa situação, tentando ser amigo do mundo, dos prazeres da carne, dos prazeres do mundo, e ao mesmo tempo querendo ser amigo de Deus. Adúltero, infiel, não tem ciência, não tem conhecimento, que é impossível. Era isto o que Tiago estava querendo dizer, e Paulo também fala sobre a incompatibilidade entre justiça e injustiça, luz e trevas, que harmonia tem entre Cristo e Belial, que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e versículo 15. Não tem como unir a luz e as trevas. Não tem como juntar-se a justiça com a injustiça. Aonde há injustiça, entrou a justiça, a injustiça tem que sair. Aonde há trevas, entrou a luz, a treva tem que sair. Aonde há Belial e Cristo chega, Belial é um Deus, aí Cristo chega, o Belial tem que sair. Não tem como ter uma parceria entre o crente e o incrédulo. Não tem. Amados, nós não podemos viver dessa maneira. A igreja cristã, e eu peço a Deus, e eu tento passar isso para a igreja, que a nossa congregação tem que a cada dia ser curada desses males, a cada dia ser curada desses males, inveja, rivalidade, confusão, orgulho, amargura, o coração cheio de inveja, contendas, brigas, desavenças. Tudo isso é reflexo de uma vida amiga do mundo e não amiga de Deus. Isso é um reflexo direto, irmãos. Quando vivemos desta maneira, podemos ter uma aparência boa, podemos sermos vistos como pessoas boas e pessoas tementes a Deus. Só nós e Deus sabem o que se passa dentro do nosso coração. A ira, a contenda, a inveja, a humilhação, pessoa soberba, mas que nessa noite, amados, fique gravada em nossas memórias, em nossas mentes, que não podemos deixar que a concupiscência da carne, o desejo desenfreado dos prazeres da carne invada o nosso coração. E se invadir, irmão, vai acontecer exatamente o que aconteceu com esses irmãos. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? Uma pergunta de Tiago. Da onde vêm as batalhas e os desentendimentos entre vós? Ele responde: de onde? Serão das paixões que guerreiam dentro de vós. Aparência por fora maravilhosa, verdadeiro cristão. Aparência legal, as palavras bonitas, o louvor maravilhoso, tudo show de bola. Mas é aqui dentro. E aqui dentro. Às vezes podemos ter inveja e nem expressarmos, mas a inveja está lá no nosso coração. Dia após dia ele vai aparecer. Aqui ou acolá vai aparecer. Vai aparecer. O orgulho pode estar escondido, mas uma hora ou mais tarde ele irá aparecer. Então, amados, nós não podemos sermos dirigidos por nossos sentimentos. Por isso que um dia eu estava dando um ensino do batismo e estava ali no ensino que eu estava dando no sentido de: pastor, eu não senti ainda de me batizar.
Mas quem disse que tu precisa sentir para se batizar? Quem disse que o batismo está subjugado ao teu sentimento carnal? Quem disse que batismo está subjugado ao meu querer, ao meu passar pelo crivo do meu sentimento? A palavra de Deus diz: todo aquele que crê, seja batizado. Tu crê, não crê, então tu está apto a ser batizado. Mas eu não sinto. O que é sentir ser batizado? O que é sentir ser batizado? É só aqui um parênteses para os irmãos. Nós não podemos ser guiados por sentimentos, principalmente esses sentimentos profanos e cheios de concupiscências. Não podemos ser guiados. Se nós formos guiados por esses sentimentos ruins, haverá dentro da congregação contenda, desavença, guerra, partidarismo. Eu gosto mais do fulano, eu gosto mais do ciclano, eu quero mais é que o fulano se vá para outra igreja, e vá para outra congregação, eu quero esse, eu quero aquele outro. Partidarismo. Isso Deus não se agrada. Isso parte da onde? Justamente está aqui do nosso interior. Começamos a gerar dentro de nós o pecado. Daqui a pouco o pecado nasce, consumado, gera a morte. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, irmãos. Que nós não viemos viver dessa maneira. Que eu não venha viver mais desta maneira. Amém? Que nós não viemos mais viver desta maneira. Mas conscientes agora, viemos buscar em Deus a graça e o poder para vencer tudo isso.